Você já sentiu aquele aperto no estômago quando percebeu que seu filho estava se afastando? Quando notou mudanças no comportamento, nas amizades, nas escolhas que ele vinha fazendo? Existe uma dor única que só os pais conhecem. É quando você vê seu filho caminhando em direção a um precipício e ele não consegue enxergar o perigo. Lembro-me de uma conversa que tive com uma mãe há alguns anos. Ela estava desesperada. O filho de 16 anos havia começado a se envolver com pessoas que ela sabia que não eram boas influências. As notas estavam caindo. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, e quando ela tentava conversar, ele se fechava completamente. "Pastor", ela disse entre lágrimas, "eu sinto que estou perdendo meu filho. É como se ele estivesse sendo levado para longe de mim, e eu não sei o que fazer." Essa dor é real. Essa sensação de impotência é algo que milhões de pais enfrentam ao redor do mundo. Você pode dar amor, conselhos, estabelecer regras, mas no final seus filhos tomam suas próprias decisões. E às vezes, essas decisões nos tiram o sono, nos fazem chorar no silêncio do quarto, nos deixam de joelhos clamando a Deus. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez seja um filho que está experimentando drogas, se envolvendo com pessoas erradas, abandonando os valores que vocês ensinaram em casa. Talvez seja uma filha que está tomando decisões que você sabe que podem destruir o futuro dela. Ou talvez você esteja apenas vendo os primeiros sinais e tem medo do que pode vir. Mas quero te dizer algo que pode mudar completamente sua perspectiva hoje. Você não está impotente. Existe uma arma espiritual nas suas mãos que é mais poderosa do que qualquer influência negativa que seu filho possa enfrentar. É a oração de intercessão. E quando usada corretamente, ela pode literalmente arrancar seus filhos das garras do mal. Não estou falando de uma oração comum, dessas que fazemos rapidamente antes de dormir. Estou falando de uma oração de guerra, uma intercessão que move o céu e a terra, que ativa anjos, que quebra fortalezas espirituais e que pode salvar seu filho antes que seja tarde demais. Hoje você vai aprender a orar não apenas com o coração de mãe ou pai. Você vai aprender a orar com a autoridade que Deus te deu como intercessor pelos seus filhos. Na Bíblia, encontramos a história de um pai que enfrentou exatamente o que você está vivendo. Seu nome era Davi, e ele teve que lidar com um filho que escolheu caminhos perigosos e destrutivos. Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o próprio pai, se envolveu em conspiração, traição e violência. Chegou ao ponto de tentar matar Davi e tomar seu reino. Imagine a dor no coração de Davi. Ele, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus, estava vendo seu próprio filho se tornar seu inimigo. Absalão estava cercado de más influências, conselheiros maus que alimentavam sua rebeldia e sede de poder. Era uma situação impossível do ponto de vista humano. Mas Davi fez algo extraordinário. Em vez de desistir do filho, em vez de condená-lo ou rejeitá-lo, ele continuou amando e orando. E quando chegou o momento do confronto final, sabem quais foram as palavras de Davi para seus soldados? "Tratai benignamente, por amor de mim, ao jovem Absalão." Mesmo quando seu filho estava tentando matá-lo, Davi ainda o chamava de jovem. Ele via nele não o rebelde, mas o filho amado. Jesus também nos deu um exemplo poderoso. Na cruz, enquanto estava sendo crucificado, ele olhou para aqueles que o estavam matando e disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ele intercedeu até mesmo por aqueles que o rejeitaram. Quanto mais ele intercede pelos nossos filhos, quando oramos com fé. Mas aqui está o que quero que você entenda. Jesus não apenas intercede pelos nossos filhos, ele nos chama para sermos intercessores junto com ele. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo nos encoraja a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso inclui nossos filhos que estão em caminhos perigosos. A intercessão é diferente da oração comum. Quando você intercede, você literalmente se coloca no lugar do seu filho diante de Deus. Você clama pelas promessas bíblicas sobre ele. Você quebra as fortalezas espirituais que o prendem. Você declara a vontade de Deus sobre a vida dele. Ezequiel 22:30 diz:
Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Deus está procurando pais que se ponham na brecha pelos seus filhos. Pais que não desistam, que não se rendam, que lutem no mundo espiritual até verem a vitória no mundo natural. Quero compartilhar com você algo que mudará completamente sua maneira de orar pelos seus filhos. A maioria dos pais ora a partir do medo. Deus, por favor, proteja meu filho. Mas quando você aprende a interceder, você ora a partir da autoridade. Satanás, eu te ordeno que tire suas mãos do meu filho, em nome de Jesus. Vê a diferença? Uma é súplica desesperada, a outra é declaração de guerra espiritual. Uma é mendigar a Deus, a outra é usar a autoridade que Ele já nos deu como pais e como filhos do Altíssimo. Quando você entende que seus filhos não estão apenas lutando contra carne e sangue, mas contra fortalezas espirituais, principados e potestades, tudo muda. Você percebe que aquele amigo que está influenciando seu filho não é apenas um adolescente rebelde. Ele pode estar sendo usado por forças espirituais para destruir o destino do seu filho. Mas aqui está a boa notícia. Você tem acesso a um poder maior. Filipenses 2, 9 e 11 nos diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Isso inclui toda a força espiritual que está tentando destruir seu filho. Quando você ora no nome de Jesus, não é apenas uma fórmula religiosa. É invocar toda a autoridade do céu e da terra. Imagine se você soubesse que toda vez que ora pelo seu filho, anjos são despachados para protegê-lo. Imagine se você soubesse que suas orações podem quebrar vícios antes mesmo deles se formarem. Imagine se você soubesse que pode orar para que seu filho perca o interesse por amizades destrutivas e seja atraído para pessoas que vão edificá-lo. Isso não é fantasia. Isso é realidade espiritual. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Seus filhos são herdeiros da salvação, e quando você ora com fé, está literalmente enviando anjos para trabalhar na vida deles. Mas a transformação não acontece apenas na vida dos seus filhos, acontece em você. Quando você para de orar com desespero e começa a orar com autoridade, sua própria fé é fortalecida. Você para de se sentir vítima das circunstâncias e se torna uma guerreira no reino de Deus. Você começará a ver sinais. Seu filho pode não mudar da noite para o dia, mas você verá pequenas vitórias, uma conversa mais aberta, uma decisão sábia que ele tomou, um afastamento natural de influências negativas. São sinais de que suas orações estão funcionando. Agora quero fazer uma pergunta que pode ser difícil, mas precisa ser feita. Você já considerou a possibilidade de que talvez seja tarde demais? Que seu filho já foi longe demais, se envolveu com coisas muito perigosas, tomou decisões que não têm mais volta? Se essa pergunta trouxe dor ao seu coração, quero te dizer algo com toda a certeza. Nunca é tarde demais para Deus. Nunca. O Deus que tiramos do Egito pode tirar seu filho de qualquer situação. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto pode ressuscitar sonhos, propósitos e destinos que pareciam perdidos para sempre. Lembra-se do filho pródigo? Ele não apenas se afastou de casa, ele desperdiçou toda a sua herança, se envolveu com prostitutas, chegou ao ponto de comer comida de porcos. Parecia o fim da linha. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Sabe o que fez ele cair em si? As orações silenciosas de um pai que nunca desistiu. Talvez seu filho esteja vivendo entre os porcos agora. Talvez ele tenha perdido tudo, a dignidade, os valores, até mesmo o amor próprio. Mas eu profetizo sobre sua vida hoje. Ele vai cair em si. As orações que você tem feito, as lágrimas que você tem derramado, os clamores silenciosos do seu coração, nada disso foi em vão. Deus está preparando o momento exato em que seu filho vai olhar ao redor e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Esta não é a vida que eu quero. Eu preciso voltar para casa. E quando esse momento chegar, você vai estar lá de braços abertos, assim como o pai do filho pródigo. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer uma escolha hoje.
Você pode continuar vivendo com medo, se corroendo por dentro, tentando controlar tudo com suas próprias forças. Ou você pode entregar seu filho nas mãos do único que tem poder para salvá-lo verdadeiramente. Isso não significa parar de orientar, de amar, de estabelecer limites. Significa fazer tudo isso a partir da fé, não do desespero. Significa ser um canal do amor de Deus, não uma fonte de ansiedade e cobrança. Seus filhos precisam ver em você um exemplo de fé inabalável. Eles precisam saber que existe um Deus que nunca desiste e que esse Deus pode ser conhecido através do exemplo dos pais que nunca param de acreditar. Esta é sua hora. Este é seu momento de dizer: até aqui o inimigo veio, mas não passará mais. Meu filho pertence a Deus, e eu vou lutar por ele até vê-lo restaurado. Oração poderosa de intercessão pelos filhos. Pai Santo, venho diante do teu trono da graça hoje, não como uma mãe, pai derrotada, mas como uma intercessora, que conhece o poder do teu nome. Hoje eu me levanto na brecha pelo meu filho e declaro que ele não será mais presa do inimigo. Senhor Jesus, tu que disseste, deixai vir a mim os pequeninos. Eu trago meu filho aos teus pés agora. Não importa quão longe ele tenha se afastado, não importa em que caminhos perigosos ele esteja, eu declaro que tua misericórdia é maior que qualquer rebeldia. Pai, eu quebro agora toda influência negativa sobre a vida do meu filho. Quebro toda amizade tóxica que está destruindo seus valores. Decreto que toda palavra de morte falada sobre ele perde o poder. Cancelamos toda maldição generacional, todo vício, toda fortaleza espiritual que tem mantido meu filho cativo. Senhor, eu ordeno que anjos sejam despachados agora mesmo para onde meu filho está. Que esses anjos o protejam de acidentes, de decisões destrutivas, de pessoas mal intencionadas, que criem situações sobrenaturais para que ele encontre pessoas certas, oportunidades certas, momentos de reflexão profunda. Jesus, assim como tu transformaste Saulo em Paulo, assim como restauraste Pedro depois que te negou 3 vezes, eu declaro que meu filho será transformado pelo poder do teu amor. Que ele tenha um encontro real contigo. Que experimente tua graça de forma pessoal e poderosa. Pai, eu oro para que meu filho caia em si como o filho pródigo. Que ele olhe ao redor e perceba que esta não é a vida que tu planejaste para ele. Que sinta saudades de casa, saudades da família, saudades de ti. Tira dele o prazer no pecado e coloca fome pela tua presença. Senhor, eu entrego nas tuas mãos minhas ansiedades e medos. Escolho confiar no teu amor por meu filho, que é maior que o meu próprio amor. Escolho descansar na tua soberania, sabendo que tu tens um plano lindo para a vida dele. Que meu filho seja um vaso de honra na tua casa. Que seja transformado em poderoso instrumento nas tuas mãos. Que sua história de restauração seja testemunho para outros jovens que estão perdidos. Eu declaro vitória sobre a vida do meu filho. Declaro que ele voltará para casa. Declaro que servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro e decreto: está consumado. Amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com outros pais que estão na mesma luta. Juntos, somos mais fortes na intercessão. Seus filhos voltarão para casa. Deus é fiel.